Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Gabriela Chamusca, coordenadora do curso de prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional na nutrição clínica esportiva da pós-graduação Estácio. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a prática da fitoterapia aplicada à nutrição. A gente sabe que a fitoterapia é um recurso adicional ao tratamento de diferentes doenças e vem sendo utilizada hoje na nutrição como uma estratégia complementar à prescrição dietética. Sabemos também que a utilização da fitoterapia dentro da nutrição requer um conhecimento específico dessa área, avaliando principalmente a segurança e a eficácia da utilização das plantas medicinais. É importante também que o nutricionista conheça a literatura científica avaliando essa eficácia e segurança das plantas medicinais para que possa utilizar a fitoterapia dentro da nutrição. A gente tem observado cada vez mais que a fitoterapia vem sendo utilizada por apresentar um custo menor em relação ao tratamento medicamentoso e também menos efeitos colaterais. Isso vem então propiciando a amplitude de utilização de plantas medicinais dentro da área da saúde. É importante também que a gente conheça os potenciais riscos de toxicidade e interação dessas plantas medicinais para que a gente possa utilizar e praticar a fitoterapia com segurança. O que a gente vem observando? Cada vez mais, a Organização Mundial de Saúde vem incentivando a prática da fitoterapia dentro da área de saúde, da medicina alternativa e complementar, para que a gente possa, então, utilizar esses recursos que a gente tem hoje disponíveis no mercado, complementando o tratamento desse indivíduo. A gente sabe também que aqui no Brasil, no SUS, a gente teve a integração da fitoterapia como prática integrativa e complementar em 2006, quando foi aprovada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, criando-se um caderno de atenção básica para essa prática da fitoterapia. O que seria a prática da fitoterapia? O que é a fitoterapia? A fitoterapia, ela vai se caracterizar pela utilização de plantas medicinais de diferentes formas, exceto a utilização da substância ativa isolada dessa planta medicinal. Então, na fitoterapia, a gente vai utilizar a planta medicinal de diferentes formas, mas sem isolar o seu princípio ativo. A gente tem 3 formas hoje para trabalhar a fitoterapia. A gente pode utilizar as plantas medicinais e drogas vegetais na forma de chás medicinais. Podemos também prescrever os derivados de drogas vegetais na prescrição magistral, ou então a prescrição de produtos que são registrados como medicamentos fitoterápicos e produzidos pela indústria farmacêutica. Então, a gente teria hoje essas 3 formas de utilização da fitoterapia. As plantas medicinais, que vão ser utilizadas na forma de chás, os produtos fitoterápicos ou também a prescrição magistral fitoterápica. Para isso, a gente tem que conhecer e entender cada um dessas formas, desses processos. A planta medicinal nada mais é do que a própria espécie vegetal, cultivada ou não, que vai ser utilizada com finalidades terapêuticas. Essa planta, ela pode ser utilizada na sua forma in natura, fresca, ou também a partir de processos de coleta dessa planta e secagem, que a gente vai chamar então de droga vegetal. A droga vegetal, ela seria então essa planta que sofreu esse processo de coleta, estabilização, secagem e que vai poder também ser utilizada na forma de chás, de forma íntegra, rasurada, pulverizada ou triturada. O derivado de droga vegetal seria um produto obtido da extração dessa planta medicinal em diferentes formas,
em diferentes meios, como a tintura, as alcoolaturas, as ceras, os óleos. A gente tem também o produto fitoterápico, que é aquele medicamento que a gente viu que pode também ser prescrito. Esses produtos fitoterápicos hoje, eles são registrados na Anvisa de duas formas. Ou eles serão registrados como medicamentos fitoterápicos ou como produtos tradicionais fitoterápicos. Lembrando que essas duas formas são registradas como medicamentos junto à Anvisa. Qual seria então a diferença entre eles? O medicamento fitoterápico é um produto que passou por testes clínicos para avaliação da sua segurança e eficácia. Já os produtos tradicionais fitoterápicos, eles não passaram por esses testes, porém, eles têm uma utilização reconhecida pela população de mais de 30 anos e, com isso, eles podem, então, ser registrados na Anvisa como produtos tradicionais fitoterápicos e comercializados desidratados ou em pó. E a preparação magistral, que seria a última forma de trabalhar, de administrar um fitoterápico, de trabalhar com a fitoterapia, que seria aquela preparação que vai ser feita na farmácia de manipulação a partir de uma prescrição individualizada pelo profissional habilitado, como por exemplo o nutricionista, destinado a um paciente específico em suas condições clínicas e metabólicas. Então, a gente vai fazer essa prescrição descrevendo toda a composição dessa formulação, a forma farmacêutica, o meio de extração, a posologia e o modo de utilização pelo paciente desse composto. Bom, quando a gente pensa na utilização, na prática da fitoterapia dentro da nutrição, a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é que esse fitoterápico, essa planta medicinal, ela seja utilizada em complementação à prescrição dietética. A base, então, do tratamento dietético, nutricional, vai ser a prescrição dietética, mas o nutricionista pode utilizar, então, a fitoterapia complementando essa prescrição. Para isso, então, é importante que esse nutricionista utilize somente plantas medicinais que tenham um objetivo e uma ação específica dentro do nosso campo de atuação. Além disso, o CFN coloca a exigência para essa prescrição que ela tenha um embasamento científico, principalmente relacionado à sua segurança e à sua eficácia. Para essa prescrição, o nutricionista, ele precisa também conhecer todos os critérios e riscos potenciais de toxicidade, contraindicação e interação dessas plantas medicinais entre si, ou também a interação dessas plantas medicinais com alimentos e medicamentos. Para isso, o CFN vem aprovando toda a legislação relacionada a essa prática da fitoterapia. Então, desde 2007, o CFN iniciou a legislação dentro da nutrição para a prescrição fitoterápica de plantas medicinais e drogas vegetais. Essa publicação, que é a Resolução 402, publicada em 2007, ela foi alterada em 2013 pela Resolução 525, que regulamentou também a prescrição desses medicamentos fitoterápicos e da prescrição magistral fitoterápica. O que foi colocado em 2013 pelo Conselho, pelo CFN? Que a prescrição das plantas medicinais e drogas vegetais na forma de chás medicinais poderia ser feita por qualquer nutricionista graduado em nutrição. Já a prescrição dos medicamentos fitoterápicos e a prescrição magistral fitoterápica só poderia ser feita pelo nutricionista que tivesse o título de especialista em fitoterapia outorgado pela Asbram ou então uma pós-graduação nessa área.
Essa resolução ela entraria em vigência 3 anos após a sua publicação, ou seja, a partir de junho de 2016. Porém, em maio de 2015, a resolução 525 ela foi substituída, alterada pela resolução 556, que modificou novamente a regulamentação para essa prática da fitoterapia. O que foi colocado então nessa resolução? Que a prescrição dos medicamentos fitoterápicos e também a prescrição magistral fitoterápica só poderia ser feita de fato pelo nutricionista com título de especialista em fitoterapia outorgado pela Asbram. Da mesma forma, a gente teria a vigência de 3 anos para que essa resolução entrasse em vigor. Então, em maio de 2018, a resolução 556 entrou em vigor, que é a nossa resolução atual para a prática da fitoterapia, e por isso, atualmente, essa prescrição de produtos fitoterápicos e também a prescrição magistral fitoterápica só pode ser realizada pelo nutricionista que tenha esse título de especialista em fitoterapia outorgado pela Asbram. Essa avaliação, esse título, ele é concedido a partir de uma avaliação curricular e também a realização de uma prova quando esse profissional não atinge a pontuação mínima exigida pelo currículo para obter esse título de especialista em fitoterapia. Essa prova da Asbram, ela é relacionada tanto à área da fitoterapia como também à área da nutrição clínica. A gente tem uma prova que contém 60 questões dessa área, né, de fitoterapia e nutrição clínica, sendo 40 questões da área de fitoterapia e 20 questões da área de nutrição clínica. As 40 questões da área de fitoterapia valem 2 pontos, somando 80, e as de nutrição clínica, 20 questões valendo 1 ponto, somando 100 pontos. O nutricionista, para obter esse título de especialista em fitoterapia, ele precisaria, então, atingir pelo menos 70% dessa pontuação, tá? É importante a gente colocar aqui também que a prática da fitoterapia, ela não depende exclusivamente da obtenção desse título de especialista em fitoterapia. Por quê? Porque a gente pode também praticar a fitoterapia a partir das plantas medicinais, que representa, na verdade, a base de estudos de fitoterapia dessas plantas medicinais e desses chás medicinais. E para isso o nutricionista não precisa ter esse título. Na nossa pós-graduação, a gente vai trabalhar todas essas diferentes áreas, né, para que o nutricionista tenha uma formação para a utilização dessas plantas, também na forma de chás, mas também a prescrição magistral e esses medicamentos fitoterápicos para aquele nutricionista que venha a querer trabalhar nessa área, né, e fazer essa prova, então, da Asbram, servindo já como conhecimento também para a realização dessa prova, tá? Então, hoje, a fitoterapia, ela vai poder ser trabalhada dessas 3 formas. A prescrição das plantas a partir dos chás medicinais, a prescrição dos produtos fitoterápicos encontrados no mercado e registrado como medicamento e a prescrição magistral fitoterápica. Outro ponto que a gente vai ter que entender também, né, é o que pode ser prescrito pelo nutricionista. Então, a gente tem toda a legislação e regulamentação para a prática da fitoterapia e também a regulamentação da Anvisa para produtos registrados ou plantas medicinais registradas. Quando a gente pensa, então, nas plantas medicinais e drogas vegetais, o que o Conselho nos coloca? Que nós, nutricionistas, podemos indicar o uso dessas plantas, dessas drogas vegetais, desde que elas estejam incluídas na Anvisa, ou seja, desde que elas estejam notificadas junto à Anvisa.
Essa notificação era feita pela RDC 10, publicada em 2010, que foi revogada recentemente e atualmente substituída pelo Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e pelo Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Então é importante que o nutricionista que faça essa prescrição de chás medicinais avaliem quais são essas plantas que têm notificação e também de que forma vai ser feita essa utilização. Então, todas essas plantas, elas podem ser utilizadas na forma de decocção, maceração ou infusão. A gente tem mais ou menos 100 plantas hoje notificadas, né, junto à Anvisa, e cada uma dessas plantas a gente precisa então conhecer a quantidade, a indicação, como preparar esse chá, se vai ser uma infusão, uma decocção, uma maceração, que parte da planta deve ser utilizada. Então é importante a gente conhecer todos esses formulários, esses mementos, essas literaturas, né, para que a gente possa aplicar a fitoterapia de uma forma correta. Outro cuidado é que existem algumas plantas medicinais que têm uma indicação de utilização tópica, como por exemplo aqui a arnica, a calêndula, a mamelis e o confrei. O nutricionista não pode prescrever chás medicinais de utilização tópica. Obrigatoriamente, o nutricionista só pode indicar aquelas formas farmacêuticas que têm utilização via oral. Tá? Quando a gente pensa nos medicamentos fitoterápicos, né, que a gente viu que também é uma forma de trabalhar a fitoterapia e prescrever fitoterápicos, aqueles nutricionistas, então, que tenham esse título de especialista em fitoterapia, poderão prescrever esses produtos, esses medicamentos, desde que eles estejam incluídos na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. A lista atual desses medicamentos é a Instrução Normativa 2, publicada em maio de 2014, trazendo então essa lista de medicamentos e produtos fitoterápicos de registro simplificado. Mas ainda temos uma questão aqui importante, um cuidado importante. Alguns produtos que estão listados aqui são plantas que dependem de uma prescrição médica. Então, mesmo o nutricionista tendo o título de especialista em fitoterapia, ele não vai poder prescrever essas plantas medicinais que têm indicação sujeitas à prescrição médica. A uva ursi, semicífoga, a equinácea, o ginkgo biloba, o hipérico, cava-cava, sal-palmeto, tanaceto e também a valeriana. Essas plantas o nutricionista não pode prescrever nem mesmo na forma de chá medicinal. Então são plantas que só podem ser prescritas pelo médico, independente da forma de prescrição, seja produto, seja chá medicinal ou a prescrição magistral fitoterápica. Quais seriam então os medicamentos e os produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado que o nutricionista com o título de especialista em fitoterapia pode fazer a prescrição? A gente tem aqui uma lista de algumas plantas, como a polígala, o plântago, a erva doce, a castanha da Índia, o alho, centela, alcachofra, soja, alcaçuz, hortelã, ginseng, guaraná, cáscara sagrada, o salgueiro branco, sene, mirtilo e gengibre, além também dos produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, que seriam aqueles produtos que não têm um ensaio clínico de segurança e eficácia, porém existe uma utilização há mais de 30 anos pela população e reconhecimento da sua ação. O alcaçuz, a camomila, garra do diabo, eucalipto, espinheira santa, a melissa, o boldo, o sabugueiro, o cardo mariano, a unha de gato, o guaco e passiflora. Então, estes seriam
os produtos tradicionais fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos de registro simplificado que poderiam ser prescritos pelo nutricionista portador do título de especialista em fitoterapia. Um cuidado também importante é que existem alguns profissionais que podem fazer essa prescrição sem ter esse título de especialista em fitoterapia. Quais são esses profissionais? São profissionais que já tinham iniciado uma pós-graduação ou finalizado uma pós-graduação na área de fitoterapia anteriormente à publicação da Resolução 556, que foi no dia 14 de maio de 2015. Então, estes profissionais também poderão fazer essa prescrição desses medicamentos e a prescrição magistral. Mas, para isso, eles precisam ter o reconhecimento pelo Conselho Regional para essa prática da fitoterapia, tá? A prescrição magistral, ela também tem alguns cuidados. Na verdade, essa área é a área ainda menos conhecida, menos regulamentada dentro da fitoterapia. O que a gente já tem regulamentado para a prescrição magistral? Que somente os nutricionistas com título de especialista em fitoterapia podem fazer essa prescrição magistral, né? Essa prescrição magistral, ela vai ser feita exclusivamente a partir da matéria-prima derivada da droga vegetal. Não podemos fazer a prescrição da substância ativa isolada. A gente tem diferentes tipos de princípios ativos responsáveis por esse efeito terapêutico dessa planta, como os flavonoides, os taninos, as antraquinonas, saponinas, alcaloides, catequinas, que não vão poder, então, ser prescritas de forma isolada. E também não podemos fazer a associação fitoterápica com vitaminas, minerais, aminoácidos ou qualquer outro nutriente. Quando a gente pensa no que pode ser prescrito na magistral, a gente ainda não tem uma regulamentação específica do conselho para isso. Mas, da mesma forma, a gente teria todas as plantas medicinais notificadas junto à Anvisa, todas as plantas medicinais registradas como medicamentos e produtos tradicionais fitoterápicos que poderiam então ser prescritas dentro da magistral a partir do derivado da droga vegetal que vai ser extraído de diferentes formas, como extrato seco, extrato fluido, as tinturas, as alcoolaturas, os óleos, que vão ser utilizados também em diferentes formas farmacêuticas, todas elas podendo ser prescritas pelo nutricionista, desde que sejam formas farmacêuticas de utilização por via oral, tá? Bom, o que a gente percebe aqui nessa história toda, né? Que, sem dúvida nenhuma, o conhecimento exigido para a prática da fitoterapia da nutrição é bem diferenciado. O nutricionista, ele vai precisar ter informações a respeito dessa planta medicinal em diferentes aspectos, né? Desde a botânica, ou seja, qual é o nome dessa planta, o nome científico dessa planta, a parte dessa planta que vai ser utilizada para esse preparo desse derivado de droga vegetal ou mesmo para o preparo de um chá medicinal. Toda a legislação vigente para essa prática da fitoterapia do CFN e também da Anvisa, o conhecimento das indicações de cada uma dessas plantas, como a gente vai utilizar essa planta, qual é a sua eficácia, a sua segurança, quais as possíveis formas farmacêuticas que a gente tem para cada uma das plantas, dosagem, posologia, qual é o princípio ativo e o mecanismo de ação desse princípio ativo, bem como a sua biodisponibilidade, a nossa capacidade de absorver esse princípio ativo, as possíveis interações que essa planta ou esse princípio ativo vem a ter com um alimento, com um medicamento, contraindicação, efeitos colaterais, risco de toxicidade. O nutricionista, ele precisa então ter um conhecimento amplo
para ter uma segurança e uma eficácia para a prática da fitoterapia. E tudo isso, lógico, baseado em evidências científicas, que é exatamente então o que a gente vai trabalhar na nossa pós-graduação de prescrição de fitoterápicos e também de suplementação nutricional. A fitoterapia, ela por fim vai poder ser utilizada em diferentes áreas da nutrição, né? Pensando aí na saúde, pensando na doença e até mesmo pensando na área esportiva. Então hoje, na área de saúde, a gente pode utilizar as plantas medicinais, por exemplo, para tratar algumas condições associadas à gestante, né? Como, por exemplo, as náuseas comuns no início da gestação. Alguns fitoterápicos que podem ser utilizados também no período da amamentação, aumentando a produção de leite, fitoterápicos que têm uma ação que a gente chama de galactagogos. Alguns fitoterápicos que podem ser utilizados em crianças, para a saúde da mulher, para a saúde do homem, no processo de envelhecimento, muitos fitoterápicos, como, por exemplo, com uma ação importante antioxidante, como o chá verde, né? E até mesmo na área estética. Então, na área de saúde, a gente também tem hoje a prática e a utilização da fitoterapia. Mas, sem dúvida, na doença é a nossa principal indicação, onde as plantas medicinais podem ser utilizadas em diferentes tipos de doença, com uma atuação em diferentes sistemas. Então, a gente tem plantas medicinais que vão atuar nos distúrbios metabólicos, endócrinos, na obesidade, no sistema digestório, hepatoprotetor, detoxificante, plantas também com ação imunológica, antioxidante, anti-inflamatória, e também nos demais órgãos e tecidos, como o sistema geniturinário, osteoarticular, o sistema nervoso, cardiorrespiratório. Em todas essas áreas a gente vai ter uma aplicação da fitoterapia. Então é importante que a gente conheça esse mecanismo de alteração, ou seja, de que forma essas doenças modificam as nossas condições fisiológicas, para que a gente entenda como essa planta medicinal pode ser utilizada no tratamento dessas doenças como coadjuvante nesse tratamento e principalmente na área de nutrição, complementando a nossa prescrição dietética. E por fim, na área esportiva, cada vez mais também estamos utilizando a fitoterapia, né? Complementando a prescrição dietética e a suplementação esportiva. Então, hoje a gente pode associar a essa prescrição dietética fitoterápicos e suplementos nutricionais que vão ter também ações específicas na área esportiva, não só na performance, otimizando a performance, mas também como adaptógenos, imunomoduladores, promovendo o emagrecimento, a hipertrofia e até mesmo a recuperação muscular, né? Então, o que a gente percebe aqui é que hoje a gente tem um importante trabalho complementar da nutrição que vai ser essa utilização desses fitoterápicos associados à nossa área da nutrição, ao nosso campo, complementando a prescrição dietética. Sem dúvida nenhuma é um tema muito interessante, sem dúvida nenhuma é uma área complementar dentro da nossa atuação profissional que vai enriquecer o nosso trabalho, a nossa prescrição dietética e por isso muito importante que o nutricionista tenha um conhecimento dessa área para que ele possa então aplicar a fitoterapia no seu dia a dia profissional. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante esses conteúdos e que possam investigar e conhecer um pouco mais os nossos cursos de pós-graduação da Estácio, para que você entenda tudo que vai ser falado, aprendido no nosso curso de pós-graduação.